Então vamos lá? Bom, hoje a gente vai fazer uma discussão aqui antiga, né? Que é ações versus fundos imobiliários, o que compensa mais para os investidores. Mas diferente dos outros vídeos que existem, onde é só um quesito mais opinativo, ou analisando o índice de fundos imobiliários versus o índice das ações, que eu acho que esse tipo de conteúdo não diz nada, eu vou tentar exemplificar com casos reais que a gente pode utilizar de investimentos feitos no mesmo período e a gente fazer uma análise e comparando com aquilo que rendeu mais, mas não se limitando, né, a um fundo imobiliário ou outro. A média dos fundos imobiliários mais antigos que existem ali, criados em 2007, Raul, mas tem fundo imobiliário lá em 1993, né, do Hospital da Criança, o HCTR, ou coisas do tipo. Eu acho que quando a gente pega tão longe assim, né, com a legislação diferente, eu acho que a gente não vai conseguir um bom resultado. Era muito fundo monoinquilino, começando ainda o mercado. Então eu vou tentar fazer uma comparação um pouco mais honesta aqui, vocês vão ver, mas vou também dar o caminho para você fazer suas próprias comparações aí na sua casa. Antes de mais nada, que é um Sardinha Raiz, pode deixar o like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mão, considere deixar o seu like aqui e se inscrever no canal se o vídeo te agregar, te trouxe algum conhecimento que você ainda não tinha. Bom, para começo de conversa, a gente precisa entender mais ou menos aqui, né, o que são fundos imobiliários, e eles têm três características muito importantes. Quando a gente fala de fundos imobiliários, fica parecendo que é algum tipo de ativo alucinógeno, que veio de algum lugar diferente, mas não, fundos imobiliários são empresas que têm imóveis, é basicamente isso. Seja empresas que constroem imóveis ou que têm ali um prédio inteiro e elas alugam aquilo e pegam o aluguel e distribuem para os donos dessa empresa. Então, um fundo nada mais é do que uma empresa. Ele é caracterizado como fundo por questões tributárias. Por quê? Porque para ser um fundo, ele precisa pagar rendimentos mensais, a lei obriga a distribuir 95% do lucro e no Brasil os investimentos são isentos de IR para pessoa física, tá? Então você não precisa pagar nenhum tipo de imposto com aquela distribuição de dividendos. Então você vai receber aquilo tranquilo. Diferente do caso de quando você tem um imóvel na sua pessoa física, você aluga um barracão, alguma coisa, você precisa fazer aquela retenção, né, do imposto de renda, aqui você não vai ter essa característica. Ou seja, fundo nada mais é do que um Bolsa Rico. É um negócio aqui para você não precisar pagar imposto se você for rico demais. No Brasil, se você tem 5 imóveis, você precisa pagar imposto, né? Se você tem 200, aí não, também que já é demais, né? Então, é basicamente isso. E no caso das ações, né, como o nome já diz, ações vem de participação, né? Então, ação, você tem ali uma participação em empresas que normalmente elas podem pagar dividendos trimestralmente ou anualmente, dependendo do lucro, ou podem nem ter lucro, elas vão reinvestir o lucro, muitas vezes ao invés de distribuir, e você ganha com o crescimento das empresas. Os dividendos, né, que são o lucro das empresas, eles não são pagos de maneira mensal, então ele tem uma característica muito mais voltada para crescimento do que para renda. Mas aí o que acontece? Algumas pessoas dizem, olha, apesar, né, dos fundos imobiliários não terem essa característica de crescimento, se eu pegar o dinheiro que eu recebi do meu fundo imobiliário e reinvestir, eu vou ganhar mais dinheiro do que eu ganharia até com ações. E a gente pode dizer que, será que isso é verdade? Então vamos considerar aqui isso. A gente está no ano de 2026 agora, né, e eu acho que vale a pena a gente considerar aqui uma taxa de 15 anos, então, para alguns fundos imobiliários que já são bem antigos no Brasil, para a gente fazer essa simulação e verificar se realmente, na comparação com ações, ele vai ter um resultado um pouco melhor, né? Então vamos fazer essa comparação aqui. Eu acho que uma empresa que todo mundo que começa na Bolsa de Valores conhece e gosta aí, né? Seria Banco do Brasil, Petrobras. Eu vou pegar essas empresas que são mais líquidas. Não vou comparar ali com as campeãs, né? Não vou pegar WEG, Raia Drogasil, porque seria injusta a comparação. Estou tentando aqui a gente comparar fundos imobiliários bons e grandes com ações boas e grandes também, de grandes empresas, né? Então, o KNRI, por exemplo, ele é um dos fundos mais antigos da história do Brasil, né? O KNRI, ele surgiu lá em 2009, vou considerar um período de 15 anos nele, e vamos simular que você começou a investir R$1.000 lá, 15 anos atrás, permaneceu investindo R$250 todos os meses, né? Claro que esse é um aporte alto, considerando lá no começo, 15 anos atrás, mas aqui a gente precisa fazer com algum número, tá? E a gente vai fazer a mesma simulação aqui com BBAS3, vou começar com BBAS3, por um período de 15 anos também, reinvestindo os dividendos, R$1.000, depois mais R$250 todos os meses. Depois, no final, vou dar minha opinião sobre o que eu acho melhor para cada perfil de investimento. Mas aqui, primeiro, acho que essas simulações vão ajudar. Se você quiser fazer as suas próprias,
analytica.alvp.com.br, vem aqui em simulador de investimentos e você pode fazer a simulação ali. Então aqui agora os dois estão fazendo as contas já, e a gente vai perceber aqui um fundo antigo versus uma ação antiga aqui. Se você tivesse feito esse investimento lá atrás, nada mal, né? Você teria tido uma rentabilidade de 125,43%, não foi ruim, né? Uma rentabilidade de 44.840 reais, você aportou 35 mil, eu considerei já o reinvestimento de dividendos, você ganhou com dividendos 24 mil, foi muito bom, e você teve uma rentabilidade média mensal de 0,58%. Lembra, a Selic nem sempre esteve em 15% nesse período, ela chegou a ser 2% no período, então a gente não pode fazer só assim. Se você comparar, por exemplo, o KNRI, né, ele é esse azulzinho claro aqui, ele rendeu próximo aqui ao Ibovespa, que foi 171, ele perdeu para o CDI também, então nesse período atual, a gente está fazendo uma análise numa época em que os fundos imobiliários estão desvalorizados. Isso faz toda a diferença. Se eu tivesse feito isso aqui em 2020, o resultado seria completamente diferente. Se eu tivesse feito isso aqui em 2021, seria completamente diferente. Por quê? Porque a cota do KNRI, né, ele caiu bastante nos últimos tempos e ele está negociado abaixo do valor patrimonial. Se a gente abrir o KNRI aí, você vai perceber que nos últimos tempos ele sangrou bastante. Então, é isso que é complicado dessas análises. Porque, olha, se a gente tivesse feito em 2024, ali, 23, olha só, a gente já estava até acima desse patamar. Em 2020, por exemplo, a gente estava em R$198, agora a gente está em 165. Ou seja, se o teste tivesse terminado em 2020, o KNRI teria ganhado de todos esses índices aqui. Mas, como a gente está fazendo a simulação hoje, é correto afirmar que você teria perdido grandemente, né? Porque, por exemplo, em Banco do Brasil, você teria tido R$394 mil, 1,18% de rentabilidade mensal. Não dá nem para comparar, né? Então, obviamente, aqui quando a gente percebe, a BBAS3 foi uma ação que, mesmo caindo nesses períodos todos, ela possibilitou que o investidor comprasse as cotas mensalmente a um valor melhor, né? Se a gente fizesse isso com Petrobras, a gente pode analisar aqui, a gente teria tido R$2.693.000, né? Então, um volume absurdo também de dinheiro, teria ganho facilmente. A gente pode considerar Banco do Bradesco, né? BBDC4, que é uma ação que está castigada agora, que aí eu acho que seria um pouco mais justo, talvez. Mas mesmo assim, você repara que uma ação que sofreu muito nos últimos tempos, ela ainda cresceu bastante. Acho que a gente poderia fazer com a BEV3, que não deve ter ganhado, né? A BEV3 é uma ação que nunca sai do lugar, ainda é uma ação que não saiu do lugar no mesmo período, né? Você teve uma rentabilidade aqui bem similar, né? Bem similar mesmo. E deu até mais dividendos que KNRI aqui. Bom, então agora a gente pode olhar outros fundos imobiliários. E aí a gente percebe um resultado diferente. Quando a gente olha para o HGLG11, a gente percebe que o resultado final foi uma rentabilidade média mensal de 1,77%, ou seja, 2.349%, deu um pau, né, em absolutamente tudo, deu um bom ganho com dividendos também. Com o MXRF11, ele só existe desde 2011, né, então aqui a gente já não tem como fazer uma simulação tão longa, né, mas vamos colocar também, que dá para a gente tirar aqui o resultado. Você vai ter um número de 372 mil. Se a gente for em KNCR11, que é um fundo também muito clássico, de 2012, um fundo mais antigo, aqui você vai perceber um resultado de 100 mil reais, então 182%. BRCR, a gente pode ver aqui também um fundo de 2007, né? BRCR11, um fundo muito interessante. Você vai perceber um resultado de 52 mil, ou seja, a rentabilidade não foi lá essas coisas aqui. Então aqui, né, você vai perceber que o BRCR11 ele teve uma queda e tal. Lógico, aqui tem fundo de papel, tem fundo de tijolo. Acho que você pode fazer essa brincadeira com diversos fundos aí e com diversas empresas. Pega as empresas que já eram as maiores naquele período, né, que existia lá atrás. Você pode ir lá no ranking, pode buscar o ranking das que eram maiores naquele ano específico, se quiser procurar matérias da época e fazer a simulação, né? Investindo somente nas maiores empresas, sem uma preocupação com qualidade especificamente, né? Acho que somente focando em boas empresas aqui e focando também em bons fundos imobiliários. Se você fizer esse teste aqui utilizando empresas reais e não simplesmente o índice, né? Porque se você pega o IFIX versus o Ibovespa, a conversa vai ser completamente diferente. Você vai perceber o óbvio, né? As empresas, no geral, elas vão ter um resultado maior, né? Se você fizer esse teste várias vezes aqui, com várias empresas que eram grandes lá 15 anos atrás, né? Ou mesmo 17 anos atrás, ou 10 anos atrás, você vai perceber que nos prazos mais longos é muito difícil vencer as boas empresas, as grandes empresas daquele período. Não vai ser tão fácil você ganhar. E se você analisar isso, você vai perceber, então, a realidade mais óbvia de todas, que é a seguinte: existe uma situação
que faz com que seja matematicamente, né, impossível que no longo prazo os fundos imobiliários vençam. Quando você compra um fundo imobiliário, ele está explorando simplesmente um imóvel, ou um fundo de papel está emprestando dinheiro para empresas que estão explorando imóveis. Nesse cenário, se, né, o aluguel desses fundos imobiliários ele for reajustado muito para cima, além do que essas empresas consigam pagar, né? Ou seja, elas têm que ter tido um crescimento maior do que isso, elas não pagariam mais o aluguel. E daí, obviamente, esses fundos ficariam desalugados. Então, no geral, as empresas têm que crescer acima dos fundos imobiliários, de fato, para que seja possível, né, que os fundos imobiliários continuem alugando, porque eles alugam essas propriedades, na maioria dos casos, para empresas. Então, não tem como existir um cenário de longo prazo em que os fundos imobiliários reajustem os aluguéis muito acima do que as empresas consigam pagar, porque eles dependem dessa demanda de mercado. As empresas geram uma demanda pela construção e pela manutenção de prédios comerciais para que sejam alugados, ou fundos de logística e etc. ali para que elas operem, e não o contrário. Então, é assim que funciona. Porque se eles começarem a reajustar acima desse valor, as empresas não conseguiriam pagar, elas iam ter dificuldades de pagamento ali e os fundos eventualmente quebrariam. Então, por que pode fazer sentido, Raul, ter fundos imobiliários na minha carteira se objetivamente as ações, né, boas vão sempre ganhar? Porque você tem que se lembrar que nem toda empresa é boa. Então a empresa ela consegue pagar aluguel durante 3, 4 anos ali, normal, e o fundo imobiliário ter lucro ainda que ela tenha prejuízo. Boa parte das empresas que dão prejuízo estão instaladas em algum lugar onde elas têm que pagar um aluguel ali e essa pessoa está tendo lucro. Então as empresas são mais arriscadas e por isso mais rentáveis. Essa é uma discussão que nem existe em nenhuma mesa séria. Todo mundo sabe que ações dão mais resultado no longo prazo e que fundos imobiliários dão menos resultado. As pessoas que optam por investir em fundos imobiliários normalmente são pessoas que já estão em uma fase da vida onde elas precisam muito mais de segurança do que necessariamente de dinheiro. E nesse caso, elas vão optar não por fundos imobiliários de papel. Aqui eu não fiz diferença entre eles, eu saí colocando qualquer fundo imobiliário que existia lá atrás. Elas vão optar pelos fundos imobiliários de tijolo, que é fundo que mantém lajes corporativas ali e recebe dinheiro de aluguel. Elas não vão sair colocando o dinheiro delas em um fundo extremamente arriscado e tal. Então, fundos imobiliários são bons ativos? Cara, são excelentes ativos, com boa capacidade de gerar retorno. Os bons fundos imobiliários geram aluguel consistentemente, geram proteção contra a inflação, porque se você tiver uma desvalorização ali do dinheiro, etc., os imóveis raramente vão sofrer essa crise. Você conhece a história do cara que ficou pobre comprando imóveis? Não, né? Porque não existe. É sempre ele vai corrigir pelo menos pela inflação do período. Então, não faz sentido essa comparação. Quando alguém quer te provar que faz sentido investir em somente uma classe de ativos, tem gente que fala, somente renda fixa, não, somente ETFs, somente fundos imobiliários, somente ações, somente isso, somente aquilo. Você tem vários pregadores aí na internet de todo tipo de classe de ativos. A única coisa que eu tenho certeza toda vez que eu vejo alguém fazer esse tipo de coisa, somente investimentos internacionais, a única coisa que eu tenho certeza é que essa pessoa é completamente ignorante. Não adianta, né? Você ir lá e fazer uma tese toda de que o investimento em ETFs vai ganhar de 90% dos gestores de carteira. Obviamente que vai, os gestores de carteira eles são obrigados a comprar um ativo caro, né, na hora que todo mundo está comprando para ganhar valorização e vender um ativo barato na hora que o cliente quiser sacar o dinheiro. Obviamente, no vídeo da BlackRock eu expliquei sobre isso. Obviamente os gestores vão perder, porque eles estão gerindo carteiras. Mas aí o ETF vai ganhar. É claro, o ETF está fazendo um investimento passivo comprando as maiores empresas do mercado no geral, ou bem próximo disso, como é o caso do S&P 500, etc. Eles vão ter um bom desempenho, porque o que eles fizeram foi basicamente pegar essas empresas aqui e comprar. Agora, um investidor que faz alocações consistentes em diversas classes de ativos, entendendo o momento da vida dele, ele sempre vai estar com a carteira melhor. Ponto. Não tem como, né? Eu sou religioso agora do ETF, eu sou religioso agora dos fundos imobiliários, eu sou religioso das ações. Não adianta. É simplesmente ignorância. Entender sobre investimentos é saber que você não controla o que vai acontecer com o mercado, mas que você controla o que está na sua carteira. Quer ver? Lá na UVP a gente opera com um sistema bem simples, né? Você vai vir aqui e vai definir algumas metas. Cuidado para não copiar essas ações aqui, porque eu uso isso aqui simplesmente como simulação em uma aula. Então, se você pegar isso aqui e copiar como carteira e tal, você vai acabar fazendo besteira, tá? Não faça isso, porque isso aqui faz parte de um sistema e eu coloco várias ações ruins com notas diferentes aqui para poder dar aula. Muitas vezes para usar como exemplo, né? Eu prejudico uma ação ou outra. Mas dá uma olhada no sistema, tá? Se você vier aqui, por exemplo, no aporte, né? E vou colocar agora que eu vou fazer um aporte de 150 mil reais. Um aporte gigantesco, meu primeiro aporte aqui, por exemplo, nessa carteira. Ele vai automaticamente dividir aqui onde deveria estar
cada percentual do meu ativo baseado não em aleatoriedade, baseado aqui no meu perfil comportamental, na minha idade, em tudo isso. Olha isso. Olha o que a gente oferece aqui para os alunos lá na UVP. A pessoa vem aqui e ela vai preencher uma série de questões aqui, né? Aqui o meu perfil já está pronto. Eu vou responder algumas perguntas sobre mim, vou responder a minha idade, vou responder os meus objetivos, vou responder onde eu tenho interesse de alocar ou não, né? Que tipo de coisa que eu sou resistente, e no final ele vai gerar um perfil dizendo mais ou menos como eu devo fazer. Olha, renda fixa aqui para você vai fazer sentido 20%, ações 50%, fundos imobiliários, por exemplo, e-REITs, que são fundos imobiliários americanos, 10%. Você poderia ter até 15% em criptomoeda aqui, nesse cenário específico. Isso aqui é um exemplo, tá? Pelo amor de Deus, não copie isso aqui, porque isso aqui é uma pessoa louca, né? Quando você vai preencher aqui os quesitos lá do PR, ele vai perguntar quanto você gostaria de ter num ativo. Eu devo ter respondido aqui, isso aqui é afinado sempre com IA, né? Eu devo ter respondido aqui que gostaria de ter 70%. Daí ele vai tentar me puxar para a alocação mais respeitosa, né? Puxou para 15% aqui. E a localização geográfica desses ativos. Para além disso, ele vai dizer qual que é a estratégia ideal para mim. Pô, 70% você pode escolher suas ações mesmo, pelo conhecimento que você demonstrou, etc. Mas é muito importante que você tenha também um investimento em renda passiva aqui por meio dos ETFs, né? Então ele vai falar aqui que é uma estratégia passiva, né? Sem eu fazer grandes movimentos. Isso aqui tudo a gente faz lá na UVP. Se você quiser passar por esses processos, aprender a montar uma carteira para você, né? Sem ficar nessa, do que é melhor, do que é pior, cara, depende para quem. Eu tenho cliente meu que tem 50% em fundos imobiliários e não tem nada de errado com isso. O que eu vou te indicar? Se você quiser montar a sua primeira carteira, começar a investir e ter acesso aos sistemas da UVP, abre aí, alvp.com.br, aqui tem um botão Faça a sua análise de perfil, e você vai preencher esse questionário até o final, e para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo. Raul, o que eu vou aprender na UVP? Tá aqui, né? Aqui embaixo você já tem, né, os módulos aqui. Você pode pular o módulo 1, se você já tem um amplo domínio de investimento, você pode pular esse módulo aqui, direto para a prova do módulo 2, né? Porque na UVP você tem que fazer prova por módulo. Pode ir direto para a prova do módulo 2, que você já começa com renda fixa e renda variável logo depois. O módulo 2 ele é muito necessário porque a gente fala sobre previdência, algumas coisas que mesmo quem investe não sabe, que dá para evitar, dá pagar imposto, e ele vai também te liberar esse sistema aqui, né? Às vezes a pessoa quer pular tudo e ir direto para investimento, mas não faz sentido, porque ele vai te liberar esse outro sistema aqui que conecta em todos os seus bancos e puxa para mim todos os seus gastos, e aí eu consigo te falar onde você está gastando mais, o que você poderia melhorar. A gente está até colocando uma IA depois que vai dar esses insights, mas hoje a gente puxa tudo automático, mas monta meio manual aqui. Então a gente vai mostrar para você o que você deveria estar gastando, como que você deveria estar fazendo aqui. E aqui a gente tem todas essas aulas, inclusive imposto de renda para você aprender a declarar, tá chegando a fase. E tem a garantia da UVP, que a gente devolve 100% do seu dinheiro se você não aprender a investir. Então, vale muito a pena, né? Porque a gente confia em você primeiro. Você não precisa confiar em mim, Raul, preciso confiar em você, dar meu dinheiro e bababá. Não, a gente confia em você primeiro para você poder fazer aqui o treinamento e a gente devolver o seu dinheiro caso você não fique satisfeito. Inclusive, acredito que no final desse ano, a gente deve até ter um reforço dessa garantia, porque hoje, né, a gente diz para a pessoa, não, eu confio em você, se você quiser eu devolvo o seu dinheiro, mas você pode falar, Raul, a questão seria melhor eu fazer e eu pagar se eu ficar satisfeito? Porque pra gente faz sentido esse modelo. A gente tem 99% dos alunos satisfeitos, só que hoje a gente precisaria ter uma certeza que quem entrou tem capacidade de pagamento. Então a gente está tentando montar um sistema que vai fazer uma análise de crédito e a gente vai passar o cliente por uma análise de crédito e ele paga se ele ficar satisfeito no final, né? A gente deve fazer isso até outubro aí. A gente deve conseguir alguma coisa dessa, assim. Porque a gente tem certeza do que a gente faz aqui, né? Então, pra vocês terem noção do quanto a gente confia no nosso trabalho, é esse o sistema que a gente está tentando criar. A gente vai precisar ter um pool de dinheiro maior aqui para conseguir fazer isso. Agora, deixa eu ver se vocês deixaram alguma pergunta aqui no canal. Raul, quanto está valendo esse seu fundo que você falou? Seu fundo é passivo? Eu tava dando exemplo do fundo do Raulzinho aí no vídeo da BlackRock, ele tá fazendo uma piadinha aí. Tá valendo muito, meu fundo é caro. Jennifer Afonso, Raul, você disse que o Alpo 11 não é para quem tem mais de 40 anos. Eu não disse isso, não. O Alpo 11 é um fundo de liquidez, ele é tipo um Tesouro Selic, ele é para 100% das pessoas. Eu tô dizendo que para quem tem mais de 40 anos, né, você precisa se preocupar com não deixar seu dinheiro todo investido somente no Alpo 11, gente. Vocês têm que tomar cuidado para não pegar uma coisa que eu falo e falar outra coisa que não tem nada a ver. Em nome de Jesus. Que loucura. Não disse isso. Cenário novo, Raul? É igual para mim. Parou alguma coisa? Parecido. Posso usar a Alpo 11 como reserva de oportunidade? Pode, né? Vai ficar rendendo 15% ali até você terminar. Beijo para vocês. Até mais.